Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Lado B. Há sempre um outro lado na vida do farmacêutico. Hoje o tema que vos trazemos é Trade Marketing e por isso temos um convidado muito especial. No episódio de hoje iremos falar de dois temas essenciais, Market Share e Self-Share, e de que forma é que ambos se relacionam. Iremos também debater boas práticas de comunicação no ponto de venda, alinhamento com o posicionamento em loja e também ferramentas disponíveis para esta comunicação e também adequação aos objetivos. Iremos ainda ter a oportunidade de responder a perguntas como é que se constrói uma estratégia de marketing ou ainda adequar a minha oferta de produtos à minha realidade. Sem mais demoras, passo-vos a apresentar o nosso convidado de hoje, Pedro Vasques, bem-vindo. Obrigada por ter aceito este nosso convite. O Pedro Vasques é licenciado em Ciências Farmacêuticas e graduado em Gestão, pós-graduado em Gestão. A sua vasta experiência profissional leva-o da farmácia comunitária a fundador e CEO da Rede Claro, uma comunidade de farmácias independentes e diferenciadas ligadas a uma rede de partilha e conhecimento através da qual as mesmas comunicam e colaboram. Acreditam na sua gênese que não há duas farmácias iguais e, por isso, nesse sentido, as soluções que proporcionam são personalizadas e ajustadas à diferença de cada farmácia. Pedro, não fugindo de todo ao tema de hoje, arrancando já com o Trade Marketing, o que é isto do Trade Marketing e de que forma é que se cruza ou se adapta a este contexto das farmácias hoje em dia? Olá, obrigado pelo convite e pelo desafio de falar de um tema que não é novo, mas que se reveste muita importância nas farmácias, sendo nós um serviço com porta aberta ao público e, portanto, que pretende suprir as suas necessidades. O marketing é isso mesmo, portanto, são uma série de atividades que nós desenvolvemos, em particular nas farmácias, para promover a venda dos nossos serviços e dos nossos produtos. E o trade marketing não é mais do que englobarmos essas atividades numa determinada estratégia, tendo em vista aumentarmos os nossos índices de fidelização, termos os melhores produtos, o melhor preço e, portanto, que isso funcione que essas atividades funcionem harmoniosamente sob o ponto de vista da comunicação com o cliente. E é isso que nós ambicionamos atingir a cada um dos diferentes momentos. Eu estou curiosa aqui com uma questão, Pedro, e gostava que me esclarecesse, se calhar estou a ver isto de uma forma completamente errada. Mas o Pedro, como gestor de um grupo de farmácias que se identifica como prestando serviço a farmácias, não é? Imagino que a Rede Claro também preste serviço à farmácia, não está apenas associada à compra e venda, à negociação, digamos assim, presta outros serviços. Presta também serviços de marketing e trade marketing à farmácia. Sim, parece-me evidente que se nós nos limitarmos ao processo de negociação e limitarmos esse processo de negociação à compra e venda de mercadoria, ou seja, à edificação de uma central de compras ou de uma plataforma de compras, parece-me que quando formos convidados a falar sobre resultados, vamos ter muita dificuldade, porque é como se estivéssemos a colocar num saco determinados produtos e depois cada um tirava às escuras aquilo que encontrasse ou que quisesse tirar e, portanto, o fator alinhamento ou o fator compliance ou o fator força de um determinado grupo ficava limitado. E se nós pensarmos, e agora voltando aqui à questão do trade marketing, porque acho que respondo à sua pergunta, que é um dos passos do trade marketing, na adequação da estratégia ao consumidor, é alinhar o canal. Alinhar o conjunto de stakeholders que estão no canal, sob o ponto de vista de que criamos mais buzz, criamos mais barulho e estamos mais alinhados com o cliente final. Portanto, é uma estratégia que não é só das farmácias, é também da indústria farmacêutica, da distribuição, há picos de sazonalidade, venda de mais produtos em determinadas categorias e, portanto, o endorsement de outros canais que vendem produtos que são concorrentes com os nossos. Portanto, o primeiro passo do trade marketing é precisamente esse, trabalharmos o alinhamento do canal e, portanto, nós temos que ter serviços para com a indústria farmacêutica que sejam porta de entrada na farmácia para que consigamos fazer esse alinhamento. Portanto, muitas vezes existe uma busca incessante pela exclusividade e se calhar às vezes a palavra certa que eu me apetece dizer é que às vezes é uma tonteria. Porquê? Porque estamos obcecados por sermos exclusivos e muitas vezes podemos estar, ou a maioria das vezes podemos estar desalinhados com aquilo que o cliente quer. Portanto, se está sol, se está chuva, se entrarmos no outono, é mais importante, num primeiro passo para a definição de que tipo de atividades é que vamos montar na farmácia, do que procurarmos uma estratégia de atividade. E, portanto, sim, nós no grupo temos uma área bastante forte na relação com os laboratórios e com as farmácias, na edificação de um plano de marketing e comunicação, para que consigamos cumprir este primeiro passo. Sendo certo que o segundo passo, obviamente, é conhecermos o consumidor.
temos que conhecer o consumidor de cada uma das farmácias. E, portanto... E como é que faz isso, Pedro? O conhecimento do consumidor para a Rede Claro e para os grupos de farmácia tem sido um osso duro de roer. Porque conhecer o consumidor implica, a maioria das vezes, ter sistemas de informação que tenham ponto de contacto com o cliente para que exista bidirecionalidade e interação de ambas as partes, nossa, da farmácia e do cliente. E, portanto, temos tentado, pelo menos esforçado, a que nós consigamos ter esses sistemas de informação. E, portanto, o conhecimento do consumidor tem que ser com esses sistemas de informação que nos permitem conhecer a loja física em si, o mercado envolvente, o mercado nacional e, não menos importante, que equipa e que farmácia é que estamos a falar. Porque estabelecer uma estratégia de trade marketing sem cumprir o terceiro passo, que é o fator diferenciador do canal, que são as pessoas que trabalham na farmácia. Exatamente. Não temos lojas de 1000 metros quadrados, temos lojas de 150 e, portanto, a concretização, o sucesso da venda, o sucesso da fidelização, não sei em que percentual, mais números do que noutras, eventualmente, está na equipa e no serviço, de que forma é que nós comunicamos e conhecemos as pessoas que nos visitam. Portanto, acho que os serviços de marketing que nós prestamos são absolutamente essenciais para que depois nos permitam, se calhar numa primeira fase, construirmos essas plataformas de compras e etc. Mas hoje em dia temos que, se calhar, ter mais serviços no âmbito, no capítulo do marketing e comunicação do que só em termos de que praticamente os distribuidores acabaram por a sua função core e que se nós numa fase inicial abraçarmos essa atividade do aprovisionamento e da distribuição, temos que lhes voltar a entregar, porque é o seu core, e vão fazê-lo muito melhor do que nós, grupos de farmácias. No nosso entendimento, claro. é esse. Então, isso é muito interessante, porque era exatamente aí que eu queria chegar, que é, de facto, nós falamos aqui, por exemplo, tivemos um episódio de gestão de tempo, e efetivamente... Sou particularmente bom nesse tempo. É? Não. Então veja o episódio. Nós tivemos aqui um episódio de gestão de tempo e estávamos mesmo a falar nisso, que é de percebermos onde é que gastamos energia, onde é que gastamos o nosso tempo e depois focar-nos nas coisas que efetivamente são produtivas. E o que vocês fazem de alguma forma, vocês, neste caso enquanto grupo, de alguma forma é poupar um pouco o tempo, não é? Entregar conhecimento, não é? De alguma forma já aplicado nestas estratégias de trade marketing, mas têm esse cuidado, têm o cuidado de personalizar, não sendo customizar à farmácia, se calhar até mesmo à farmácia, não é? Mas pelo menos customizar de acordo com um perfil que imagino que tenham de cada farmácia, não é? Exatamente. A questão de tempo é algo que é muito utilizado pelos grupos de farmácia, porque efetivamente existe a consolidação de uma série de atividades que a farmácia estava habituada a fazer, nomeadamente relacionados com a negociação e com o aprovisionamento, que estas estruturas centralizadas acabaram por proporcionar esses ganhos de eficiência na gestão de tempo. Acho que a gestão de tempo, sem pensar na produtividade de uma comunicação, também não faz sentido, ou seja, nós podemos estar a fazer um grande trabalho centralizado, depois se não temos a capacidade de comunicar, estraga-se o trabalho todo que fomos fazendo. E, portanto, a customização que falou é importante no sentido de que temos de conhecer para quem é que estamos a trabalhar. Neste caso, se for business to business, estamos a trabalhar para a farmácia, portanto temos que a conhecer. E, por sua vez, temos que conhecer o cliente para qual essa farmácia trabalha. Portanto, quanto mais personalizado nós quisermos ser, mais difícil é o nosso trabalho. Portanto, acabamos por edificar, mediante modelos de farmácia que estão pré-definidos por nós, que têm a ver com a localização geográfica, o PIB per capita da localização da farmácia, o tamanho da própria farmácia, o tamanho da equipa, permite-nos segmentar em 6 grupos as farmácias pertencentes à Rede Claro e por aí logo inferimos a dimensão de algumas das atividades que vamos fazer. Mas para nós é princípio que todas as farmácias têm acesso ao nosso serviço. É como estabelecer objetivos. Se calhar para alguma farmácia vamos estabelecer o objetivo X e para o outro é o X mais Y, dada a sua dimensão. E não é porque nós tínhamos um interesse escondido ou indireto nisto. Não, é que as farmácias, e muitas vezes esquecemos disto, as farmácias não querem vender menos. E, portanto, se têm capacidade para vender 50, porque é que nós lhes vamos propor 30? Claro que, obviamente, pode depois acontecer alguma coisa e não se verificou como estávamos à espera. Mas a nossa experiência é que
as farmácias, e nomeadamente os colaboradores das farmácias, gostam muito destas indicações. Porque, através desta Big Data e desta consolidação de informação, permite-nos inferir sobre qual é que é o potencial de cada uma das farmácias. Porque, pelo menos no grupo onde trabalho, trabalhar o histórico é algo que não nos deixa satisfeitos. Até porque o histórico, por exemplo, agora foi algo que nos deixou completamente surpreendidos, não é? Com esta pandemia. E mesmo dos nossos parceiros, quer dizer, qual é o parceiro que me quer entregar um benefício comercial para eu vender o mesmo? Ou para eu desenvolver a mesma relação com o cliente? Acho que o interessante é que se nós consigamos exponenciar e potenciar aquilo que cada farmácia e cada equipa tem para dar. E, portanto, para isso é preciso ter informação. Sem trabalhar informação nesse extra mile, não é? Exatamente. Trabalhar no extra mile. E isto é tangível. Isto não é algo que se fique bem dizer aqui nesta entrevista. Nós, com o conhecimento que temos e com a consolidação de informação em mais do que uma farmácia e com os dados que adquirimos ao mercado e aos nossos parceiros sobre isso, e há ali laboratórios, estudos de categoria, etc., permite-nos inferir e puxar pelas nossas farmácias. Como é que nós medimos isto tudo depois no fim? A equipa da Rede Claro é premiada pelo desempenho das suas farmácias. E o desempenho em duas vertentes. Se a equipa interna, desculpa. Equipa interna, exatamente. Ou seja, como é que nós aferimos se estamos a fazer um bom trabalho. O resultado nas farmácias. Só ganham se as farmácias ganharem, entre aspas. Também. Exato. E esse ganho é resultado de quê? Se as farmácias estão, como é que elas estão na sua região, como é que elas estão face ao seu mercado, e se elas estão satisfeitas ou se não estão satisfeitas, ou seja, resultados de inquirição. De certa forma é aquilo que a farmácia também tem que ter dimensão para fazer per si, ou lhe ser proporcionado. Conseguir analisar o seu mercado envolvente, conseguir analisar as dinâmicas do mercado nacional e a relação com o consumidor. E, portanto, é muito similar. E, portanto, monta-se para monta-se para a Rede Claro e monta-se para as farmácias. Todos os temas que o Pedro falou são temas que nós temos estado a falar aqui. Efetivamente, falámos em estudos de mercado, em conhecer o cliente, etc. E que achamos que são ferramentas muito importantes, conhecer o que se passa e ter também a sua própria responsabilidade individual. Mas eu tenho aqui uma questão. Eu vejo um pouco um grupo de farmácias como um mediador, e desculpe se a expressão não for esta, está bem, eu não sou farmacêutica, vejo o grupo de farmácias como um mediador entre o laboratório farmacêutico e a farmácia. Ou seja, é muito difícil para um laboratório farmacêutico dizer, ok, eu quero vender só até aqui, não é? Eu só quero vender até às 40 caixas, eu quero vender até às 100. E a farmácia diz, eu não consigo vender as 100 caixas do laboratório, isso não tenho mercado para isso. E o grupo funciona como um mediador nesta negociação de quantidades, mas também um mediador na parte de merchandising, trade marketing, etc., não é? Sim, de facto é uma pergunta que as farmácias devem fazer sobre o grupo onde estão inseridas. Qual é que é a vantagem competitiva? O que é que lhes proporciona? Muitas vezes, antes desta pergunta, convém perguntarmos a nós próprios, porque eu falo em causa própria, sou proprietário de farmácia, dá-me jeito, na realidade, tenho as mesmas dificuldades que as farmácias que estão no nosso grupo, mas perguntarmos o que é que nós queremos para nós próprios. Porque muitas vezes essa é a primeira pergunta e essa é a que falha, que é para onde é que eu quero ir? O que é que me apetece fazer? Como é que eu quero alocar o meu tempo? Quando nós chegamos a uma farmácia e essa farmácia tem muito bem definido, estas perguntas estão muito bem endereçadas e muito bem respondidas, o nosso trabalho é facílimo. Porquê? Porque a segunda pergunta da farmácia é o que é que vocês precisam de mim? Porque eu quero utilizar-vos, quero perceber que serviço é que têm para a persecução da minha própria estratégia. E isto é que deve ser a relação. Não existe uma relação de dominância, não deve existir. Deve ser uma relação sinérgica. E, portanto, agora perdi-me um bocadinho na resposta que lhe queria dar. Pode-me ajudar? Eu estava a perguntar-lhe se o grupo servia de mediador, não só na... Exatamente. Historicamente,
as farmácias, isto depois, quer dizer, liga com os outros temas todos, eu vou começar a falar um bocadinho mais não, local. mas é isso que queremos. Mas, historicamente, as farmácias tinham 10 metros quadrados de área de público e depois tinham um grande laboratório, é por isso que a farmácia se chamava Farmácia Pedro Vasques, Farmácia Marta, etc. Porquê? Porque era o segredo da manipulação, era o faça segunda arte, o FSA que vinha nas receitas, e, portanto, a mestria estava ali, na nossa competência na manipulação. Com a industrialização, digamos assim, passámos a ter as embalagens, as caixas, e passámos a ser uma entidade que fazia a dispensa, mais polemicamente a venda. E é onde nós estamos, na realidade. E, portanto, andamos aqui com muito esforço para tentar valorizar a nossa atividade. E não vale a pena chorar. Ou nós fazemos o mind shift, ou nós mudamos, ou somos nós, ou não vale a pena, ninguém vai fazer por nós. E, portanto, para não perder, portanto, as farmácias aumentaram a sua área de público. Para quê? Para comunicar produto, comunicar e comunicar categoria. O que é que acontece? Acontece que existem uma série de critérios, de fatores que entram aqui em jogo e que não entravam em jogo no modelo antigo. E, portanto, o que é que acontece? Acontece que as reduções nos orçamentos de Estado, que têm um impacto muito grande, porque 70% da nossa faturação são medicamentos de receita médica, e, portanto, esta descapitalização da farmácia fez com que a farmácia procurasse novas estratégias, daí surgem os grupos de farmácia, que é o elemento diferenciador e o fator crítico de sucesso deste período. O que é que acontece? Feita esta introdução, portanto, as farmácias com menos capital já não está consentâneo com as estratégias da indústria farmacêutica, que era o quê? Individualmente eu vou à farmácia, tenho o meu plano no âmbito da distribuição de quantas encomendas é que tenho, são 2 entregas por ano, uma entrega por ano, whatever o que seja, e de que produtos, e sob condição comercial, e depois o plano de marketing e de visibilidade era algo que vinha agarrado à questão do aprovisionamento. Portanto, vinham-nos as encomendas, e vinham-nos as réguas, vinham-nos as montras, etc. Recebiam tudo assim no... Exatamente. O que é que acontece? Acontece que, com esta descapitalização, isto ficou um autocarro cheio de coisas e não se conseguia tirar a produtividade, não andava. E, portanto, a primeira parte, nós chegámos a um momento onde as parcerias eram todas ineficientes. Portanto, não havia critério. A farmácia comprava umas coisas, não comprava outras, ou comprava a mais e ficava com excessos de stock. E, portanto, quando vamos falar numa estratégia de comunicação ao consumidor, isto fica uma desorganização total. Portanto, esta necessidade de transformação de parcerias ineficientes em parcerias eficientes à data de hoje existe. E, portanto, é isto que responde à sua questão, que é, o grupo tem uma função que é alinhar farmácias, na realidade. E porquê? Não é porque sim, é porque as parcerias são ineficientes no seu todo. E, nomeadamente, quem está a perder é a própria farmácia, porque não tem uma comunicação coerente com o seu consumidor. E uma estratégia, o tal trade marketing a funcionar. Portanto, o grupo tem, no nosso entendimento, que ter muito bem definido uma estratégia de marketing e comunicação e que funcione em todas as farmácias. Agora, não podemos pensar, lá está, o nosso manifesto não é para inglês ver, é para tornar mais difícil a nossa atividade. Estou a brincar, mas é aquilo em que nós acreditamos, que é, se nós já temos um negócio especializado do ponto de vista do contacto com o cliente, não vamos estragar o nosso maior ativo. Só porque dizem regras de marketing que é assim, assim, assim. Agora, temos é que perceber como é que o podemos potenciar. Portanto, nós, centralmente, somos obrigados a respeitar essas diferenças entre as farmácias, cumprindo os objetivos dos nossos parceiros, que é uma fonte de recursos, é uma fonte de conhecimento que nós não queremos, de certa forma, deixar. Agora, se o objetivo for as tais 50 caixas que disse, não nos peçam 52. Exato. No próximo ciclo, eventualmente. Pronto, lá está, mas a tendência é essa, não é? A tendência é ir crescendo sempre, não é? Certo, e faz sentido, e nós queremos que seja assim. Mas não destruir valor com esse crescimento também, não é? Porque, no fundo, queima-se as pontes, não é? Costuma-se dizer que sim, quando o objetivo é demasiado difícil de atingir, nós desistimos logo no primeiro. Não é? Há fricção. Mas eu ia perguntar, quando faz então, provavelmente não é o Pedro que faz, mas quando pensa num planograma, numa parte de trade marketing, merchandising, material ponto de venda, ou que seja,
O que é que tem em conta? Além de, já falou aqui, obviamente, falou-nos da dimensão da farmácia, que não foi por esse motivo, mas imagino que também tenha muito a ver com isto. Falou-nos também do público-alvo da farmácia. E o que é que tem também em conta? Por exemplo, o que põe numa prateleira é o que vende mais, ou tenta pôr mais produtos que vendem mais, tenta pôr os produtos que quer apostar. Como é que funciona o trade marketing, assim, na sua ótica, como é que funciona? Nós talvez tenhamos uma visão, não quero dizer particular, mas algo conservadora desta temática, que é, sendo espaços pequenos para a quantidade de categorias que nós temos, e de marcas, etc., eu não acredito num planograma ou numa gestão de categorias sem que previamente não tenham sido estabelecidos objetivos e muito bem definidos. Ou seja, tenho muitas experiências de que quando não havia e quando não há planograma, e que não é por causa disso que não se chegam aos resultados que se nos propusemos. E, portanto, não quero com isto dizer que a ponta da lança, o melhor que nós podemos ter é esta estratégia, em termos do que nós queremos ir, em termos de objetivos e de acordos e de compromissos que estabelecemos, com depois trabalharmos bem o ponto de venda. Mas sem esta definição prévia, eu não acredito que seja possível unicamente ativar o pilar da visibilidade. Porquê? Porque temos a equipa de colaboradores, como disse há pouco, que se calhar, depende das farmácias, mas se calhar representa 70% daquilo que é vendido na farmácia, em termos do endorsement, da recomendação. Portanto, é muito importante, sim, conhecemos o ponto de venda, sabemos os métodos de linear, sabemos o potencial de cada uma das categorias e das categorias do mercado envolvente para recomendarmos à farmácia a alocação de espaço. Mas sem o pilar da distribuição definido, a minha experiência diz-me que é muito difícil. Portanto, muitas vezes vejo o que é implementarmos técnicas XPTOs no ponto de venda, mas depois, se não há liderança e se a equipa não sabe transversalmente o que é para fazer e o como se faz, depois estragamos uma estratégia que é muito bem delineada. Eu acho que isto é uma visão um pouco conservadora para 2021, mas é aquilo que o mercado nos diz. Sim, a experiência que tem, não é? Sim, e depois também de uma forma engraçada. Se nós não respeitarmos o planograma, mas os resultados aparecerem, eventualmente não somos maus alunos no final do dia. Como é que vamos, exatamente, como é que vamos discutir? Não me deixa orgulhoso. Porquê? Porque há uma entidade que nós não estamos a considerar, que é o consumidor. E, portanto, ele quer ser informado, ele quer ser instintivamente circular dentro das nossas farmácias. Mas há uma coisa que disse também agora mesmo que eu gostava de voltar. Falou que 70% das vendas é feito, não sei se é um número exato, mas cerca de 70% das vendas é feita por aconselhamento farmacêutico na farmácia. Estamos a falar destes produtos, não é? De categorias, não estamos a falar de medicamentos. Mas diz-me que cerca de 60% é feito pelos colaboradores. Então, há muita estratégia de aconselhar. Não há tanto, mesmo nas categorias, nós temos aquele tema do push and pull, não é? Se é o consumidor que vai lá pedir o produto ou se é o farmacêutico que aconselha. Acha que, ao contrário do que acontece nas grandes superfícies, ainda é muito o farmacêutico que aconselha o produto ao consumidor? A própria arquitetura da loja e o tamanho, não é? Diz-nos isso. Porque quem me dera a mim, nunca mais me esqueço, quando montei a farmácia, transferimos uma farmácia muito pequena para uma localização muitíssimo melhor e uma loja fantástica, que hoje considero pequena. Ou seja, nunca é o espaço perfeito, mas eu que estava num cenário onde a livre escolha, o livre serviço não existia, e hoje em dia o livre serviço existe bastante, mas a recomendação do farmacêutico é um caractere muitíssimo importante. Sendo certo que tudo o que não está visível não vende. Portanto, independentemente do endorsement ser muito forte, há que ter os produtos visíveis para que o consumidor possa fazer... Porque também, até para o top of mind do próprio farmacêutico, não é? Sem dúvida. Porque se estiver escondido, ele não vê diariamente e não... E é uma desgraça. É uma desgraça. E de que forma as categorias falam entre si, no cross-selling, no upselling, é uma ajuda absolutamente essencial e muitas vezes descurada pelas farmácias. É por isso que temos grandes diferenças entre colaboradores também. Porque se os processos estivessem muito bem definidos, incorporados pelas pessoas, não era tanto que marca, é o como. Ok, sei que esta categoria está ao pé desta categoria e sei que tem um determinado perfil de cliente à minha frente, portanto, e é nisso que nós trabalhamos muito, no como. Porque depois, na realidade, os nossos parceiros da indústria, se calhar, não vão ficar muito satisfeitos comigo, mas
a marca não é tão relevante assim para o modelo de negócio das farmácias. Precisamente por ser um negócio local, índice de confiança e pequeno. Era isso que perguntava, porque as técnicas XPTO de gestão de categorias dizem mesmo, usando a expressão, não é? Dizem mesmo que se deve pôr, muitas vezes, há vários, o líder da categoria, depois colocar os outros produtos para mais, de alguma forma, o consumidor identificar a categoria de produtos. Sem dúvida, nós subscrevemos isso no nosso modelo. Não existe nenhuma categoria que não trabalhe com o líder. Okay. A liderança tem muito a ver e normalmente está relacionada com o número de clientes que repetem a compra daquela marca e que compram aquela marca e, portanto, nós temos que ativar o fator da frequência. Portanto, eu quero trabalhar com os líderes, que são aqueles que desenvolvem categoria, que colocam muito mais pessoas nas nossas farmácias. E, portanto, e que não se confunda benefícios e condições comerciais com liderança. Porque rentabilidade, não preciso não esquecer, que é a margem versus a rotação. Portanto, todos nós, e se falo para farmacêuticos, já fizemos inúmeras tentativas de comprar um produto que até achávamos muitíssimo bom, que tinha zero de investimento em marca, em categoria, em comunicação, e que a taxa de esforço foi gigantesca para ativar a rotação. Exatamente. E, portanto, um bom binómio, um bom equilíbrio entre a liderança e as nossas escolhas e a comunicação entre a equipa e no ponto de venda é a chave de ouro. Muito bem. E agora, curiosa aqui, também já não temos muito tempo, como é que se mede quando faz um planograma e entrega o planograma nas farmácias, ou 6 planogramas, imagino eu, pelo menos, não é? Disse que tinha 6 conjuntos de farmácias. 6 vezes o número de vezes que fazemos os planogramas durante o ano. Convém mudar, não é? Porque com sazonalidades e até para tornar o espaço, falávamos também da organização de espaço e tornar o espaço mais apelativo para o consumidor. Quando faz o planograma, implementa o planograma, mede o sucesso desse planograma, não é? Com que frequência? Por exemplo, imagine-se mudar o planograma de 3 em 3 meses, mede o sucesso do planograma no final, vai medindo durante o tempo em que ele está na farmácia? Eu acho que a boa prática diria, por qualquer intervenção que façamos na farmácia, consigamos e a medimos. Não fazemos. Porque é multifatorial em termos de influência, e nomeadamente a influência dos objetivos que colocamos com a farmácia, que negociamos com a farmácia, tem um impacto muitíssimo grande. E muitas vezes a medição per si pode não nos produzir nenhum dos resultados que nós pensamos. Mas sim, somos a favor nós, em 2016, fizemos uma parceria com um grupo de farmácias, nosso amigo do Norte, e reunimos as farmácias e no final emitimos um paper onde havia vários projetos. A tangibilidade da farmácia do futuro. E um dos projetos, o grupo de nossos colegas chamou, gostávamos que a nossa farmácia fosse como a Zara. Também já falámos na Zara neste E de facto, então posso dizer outra coisa qualquer, como a Pull&Bear, que é do mesmo grupo. Não, faz favor, mantenha a consistência. E era em que perspectiva? Na perspectiva, na adequação do sortido e da comunicação ao cliente. Portanto, nós teríamos que, e ainda por cima agora há não sei quantas promoções, dizem, não vou lá, mas dizem que parece que há coleções de mês a mês, 15 em 15 dias, espetacular, facílimo de fazer nas farmácias. Portanto, temos que desmontar a farmácia e montar a farmácia outra vez. Mas desde 2016 que isto ficou na minha cabeça, ou seja, concretizar algo que me parecia óbvio. E aquilo que nós, no nosso grupo, temos feito estamos a utilizar o digital para fazer isto. E o digital já nos permite, se calhar não é essa obsessão de 15 em 15 dias, que me parece obsessivo, face aos resultados que poderíamos ter, acho eu, quer dizer, também estou passível de ser contrariado, mas o digital tem-nos permitido fazermos essa mudança de estação e mudança de roupa todos os meses. E, portanto, temos que o fazer juntamente com a equipa da farmácia. Ok. O tal alinhamento até com tal o balcão. Portanto, eu tenho que saber qual é a cor predominante deste mês, tenho que saber quais é que são as temáticas. Nós trabalhamos 3 categorias principais, não quer dizer que não ativemos outras, mas as core. E para responder à pergunta, que são exatamente essas 3 categorias core que nós medimos a sua produtividade. Portanto, tudo aquilo que desenvolvemos no âmbito promocional e de visibilidade extra, digamos assim, nós medimos nestas 3 categorias. E verificamos 2 coisas. Uma, o alinhamento da farmácia. Porque uma farmácia que não compreende esta estratégia, o resultado das vendas é mais aleatório. Pode acontecer,
mas pode também não acontecer. Em termos de alinhamento, quando digo alinhamento e compreensão da estratégia, e depois em termos de vendas, se elas efetivamente aconteceram. Porque é importante dizer e esclarecer isto, que é, nós não trabalhamos 100% da farmácia, nem temos essa ambição, porque senão estragávamos o nosso manifesto, não existem duas farmácias iguais. Portanto, nós temos que dar um esqueleto para que a farmácia depois componha. Mesmo em termos de sistemas de informação, nós trabalhamos com um sistema próprio que nós desenvolvemos, que tem uma porta de entrada para que a farmácia carregue a informação sua. É como nos computadores, temos um mesmo sistema. Exatamente. E depois vamos pondo o software que queremos, não é? E para adaptar às nossas necessidades. E utilizando-o da forma que exatamente, queremos. Exatamente. Pedro, só para terminar, mais uma questão. O Pedro falava aí do digital, não é? Nós temos discutido muito isto, que é, hoje em dia já não se fala absolutamente na venda ao balcão, não é? Fala-se em todo o life cycle, todo o customer journey do cliente, não é? Acha que a farmácia está no bom caminho para chegar àquilo que antigamente era pós-venda, que hoje em dia já não é, é só mais uma fase do customer journey, através do digital? Acha que, se calhar não me fiz bem a entender, acha que a farmácia já está a caminhar no digital para chegar ao seu cliente, ou acha que ainda está numa fase muito embrionária no digital? Eu mesmo acho que, na realidade, existe, como em todos os setores de atividade, existe uma grande heterogeneia nesse âmbito. E, portanto, aqueles que são pioneiros, que podem não ser, hoje são camisola amarela, mas amanhã podem não existir, não é? Que estão a desromper o mercado com maior ou menor taxa de esforço, certamente estão a ter alguma produtividade no contacto digital, no e-commerce, email marketing, etc. A questão é que se nós estivéssemos todos, eventualmente o mercado reduzia-se bastante. Portanto, voltávamos ao início. Ou seja, cada um tem o seu mercado envolvente, com o qual trabalha, e, portanto, a decisão e as decisões e quais é que são os fatores e os motores que vão fazer duas coisas, que é o aumento de boas práticas e da presença no digital das farmácias, que seja proporcional ao crescimento de vendas também, porque os recursos têm que ser rentabilizados, não é? Portanto, e mesmo a relação com os parceiros. Os parceiros é muito sexy agora, nos planos e nas diretrizes que vêm da internacional, que é assim que gostam de que seja dito, digital, presença no digital. Claro, estávamos todos confinados e, portanto, só tínhamos acesso ao nosso telemóvel e vamos continuar com acesso ao telemóvel agora aí na rua e em todo lado. Está tudo certo, mas convém que, se forem todos para o digital e um ficar no físico, esse que tiver no físico vai ter um sucesso inacreditável. Porquê? Porque as vendas ainda estão tantas. Portanto, Marta, eu acho que nós estamos ligeiramente atrasados quando nos compara com outros setores de atividade. Mas nós temos de estar focados naquilo que o cliente quer. E, portanto, se o cliente quer essa proximidade, nós temos que ter muito cuidado com a transposição do offline para o online. Ou seja, se a Marta tiver um segredo em dizer assim, Pedro, eu tenho uma estratégia onde o digital é só mais um braço da farmácia e os teus clientes entram pelo digital e parece que estão na farmácia e sentem a mesma coisa. Experiência, exatamente. Não é? Mesma experiência. E, portanto, porque o consumidor quer. E, quer dizer, não é preciso ser um visionário, nem estar a dizer, acho que basta olhar para outras geografias e outros países e ver o que é que acontece. Claro. E, portanto, há coisas que nós já deveríamos estar a fazer e temos que correr, sem sombra de dúvidas. Há outras que nem tanto assim, porque se sermos promotores da mudança, e não quer parecer um velho do Restelo. Eu acho que o digital é a estratégia, temos que agarrá-lo, e é a estratégia certa para que nós, em conjunto com o canal, consigamos competir pela atenção do cliente. E temos feito um trabalho razoável nesse âmbito, com programas de dimensão nacional, e digo isto porque não é, eu acho que, em termos de deslocalização de vendas, de determinadas categorias entre os diferentes canais. E aquilo que as farmácias conseguiram fazer foi aligerar a curva e até, em algumas categorias, recuperar o mercado e crescer. Portanto, agora, esses ring a bell, essa inquietude nós temos que a ter, e os grupos e os laboratórios têm a responsabilidade, a dimensão, os recursos, as equipas pluridisciplinares para serem motores desse desenvolvimento. Não para substituir a farmácia, mas para serem motores desse desenvolvimento. Mais uma vez, partilharem a sua expertise nestas áreas. Sem dúvida, recursos, experiência. Ciência também. Obrigada, Pedro. Muito obrigada por estar connosco e responder às perguntas.
Pedro, mais uma vez, obrigada. Obrigada a si que esteve desse lado. Este era claramente um daqueles episódios com muito mais para falar. Ficávamos aqui horas à conversa. Cobrimos temas principais e, pelo menos para mim, a mensagem principal que ficou, e acredito que foi muito do que o Pedro partilhou connosco, é a importância de ter uma estratégia que seja inclusiva das várias áreas do negócio, que alinhe as pessoas, os objetivos, a expertise da farmácia e, acima de tudo, que haja esta boa parceria entre quem está do outro lado a poder proporcionar serviços e esta implementação eficaz na farmácia. Obrigada por ter estado aí. Até ao próximo episódio.